Fala pessoal, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus sobrinhos e sobrinhas. Titio Kelson está de novo aqui na área e hoje a gente vai começar a nossa primeira aula de Direito Penal. Eu já fiz a minha apresentação no outro vídeo, no guia do curso, ensinando como estudar para concurso público, técnica de estudo, técnica de memorização. Então aqui a gente vai ser mais cirúrgico, mais meticuloso, mais rápido, mais objetivo, porque muitas pessoas dizem que dinheiro é tempo, só que para nós que estamos estudando para carreiras policiais, para concurso público, tempo é conhecimento e tempo é uma questão acertada na prova, tempo é um ponto a mais, tempo é a aprovação que a gente vai conseguir virar polícia nessa porra. Então vamos lá, pessoal. Hoje aqui nessa primeira aula, o que a gente vai bater? Sendo bem dinâmico, a gente vai entender o conceito de direito penal e alguns princípios básicos que vão nortear o direito penal. De antemão, eu já adianto para vocês o seguinte: você que está prestando concurso, vai prestar concurso focado para a Polícia Federal, Rodoviária Federal, esquece isso aqui. Isso aqui não cai, nunca vai cair para um concurso de agente da Polícia Federal, escrivão da PF, Polícia Rodoviária Federal, isso aqui não cai. Mas por que eu vou bater nesse assunto aqui? Porque esse daqui é um curso de Direito Penal voltado para carreiras policiais. Então, esse assunto, para alguns concursos de Polícia Civil, como por exemplo, a Polícia Civil do Distrito Federal, que está prestes de sair, isso aqui pode ser cobrado. Difícil, mas pode ser cobrado. E se for cobrado, você vai acertar porque você estudou aqui no PhD Concurso com Titio Kelson. Então a gente vai bater esse assunto bem rápido. É um assunto que, porra, se você for estudar aqui em doutrina de direito penal, livro de direito penal, numa faculdade, isso daqui é um assunto chato pra cacete. Mas aqui não. Aqui vai ser simples, rápido e objetivo, então bora lá pra gente não perder tempo. Entendendo o conceito de direito penal. Titio, o que é o direito penal? Primeira coisa que vocês têm que ter em mente: direito penal ele é um ramo do direito público. Tenha em mente o seguinte: como assim ramo do direito público? O direito ele serve para estabelecer regras, normas, para que a gente possa ter um convívio harmônico na sociedade. Então ele funciona como se ele fosse uma árvore gigante, uma árvore imensa. Só que essa árvore chamada direito, ela é dividida em dois ramos bem grandes. Essa árvore chamada direito tem dois grandes ramos. Um ramo a gente vai chamar de direito público. O outro ramo dessa árvore a gente vai chamar de direito privado. Esses dois grandes ramos, eles vão se ramificar em outros pequenos ramos. Então eu vou ter os pequenos ramos do direito público, eu vou ter os pequenos ramos do direito privado, entendeu? E a gente tem o direito penal. O que é o direito penal? Ele vai ser uma ramificação do direito público. Então o direito penal, ele pertence ao direito público. Se a porra da questão vir falando que o direito penal é de direito privado, ela tá errada. Parece besta, mas isso daqui já foi cobrado em um concurso para delegado de polícia, o nível mais alto, falando que o direito penal é ramo do direito privado. Não, ele é do direito público. Finalizou, vamos lá. Qual que é a finalidade do direito penal? Tá logo embaixo, eu coloquei. O direito penal, ele serve para garantir a paz social, ele tem a finalidade de garantir a paz social. É para isso que foi feito o direito penal. E como que o direito penal vai garantir a paz social? Simples. Ele vai definir quais condutas serão consideradas ilícitas. O direito penal ele vai definir quais condutas serão consideradas ilegais, quais condutas serão consideradas ilícitas. Além disso, ele também vai definir quais penas vai ser aplicado caso alguém cometa essa conduta. Então vamos lá, direito penal, ramo do direito público, com a finalidade de garantir a paz social, como? Estabelecendo, definindo quais condutas serão consideradas ilegais e quais penas serão aplicadas para quem cometer essas condutas ilícitas. Por que tudo isso? Porque ele precisa proteger. Proteger o quê? Ele precisa proteger bens jurídicos, ele precisa proteger os bens sociais. Só que o direito penal ele não protege qualquer bem, ele protege os bens mais importantes da sociedade. Vamos lá, como por exemplo a vida, liberdade, segurança, igualdade, propriedade, integridade física, dentre outros. Mais grave, o direito penal ele protege tudo, ele protege todos os bens? Negativo, errado. O direito penal ele vai proteger apenas os bens que são de maior relevância, os bens mais importantes. Então a gente já bateu aqui o conceito de direito penal. Professor, o direito penal é só isso, só com isso aqui você consegue eliminar várias questões em prova. Você consegue entender o direito penal e pronto. Isso aqui é o suficiente para caso caia uma questão relacionada ao conceito de direito penal, que é muito difícil, mas se cair você consegue bater com isso. Ele é o quê? Um ramo do direito público com a finalidade de garantir a paz social. Como? Definindo quais condutas vão ser consideradas ilegais e quais penas serão aplicadas para essas condutas. Além do mais, ele tem a função de proteger os bens mais importantes da sociedade.
Fechou. Conceito mais enxuto de direito penal. E a gente olha, é um conceito enxuto, mas quando a gente pegar esse conceito enxuto e juntar com o que a gente vai estudar agora, que são alguns princípios bases do direito penal, aí eu consigo ter uma amplitude maior. Eu consigo enxergar o direito penal como um todo e toda a sua aplicação e todo o seu alcance. Aí fica bonito, aí fica filezinho. Mas bora lá. Conceito enxuto, isso aqui já resolve. Vamos logo para o segundo assunto, que tempo é conhecimento. Então vamos ganhar conhecimento. Vamos agora estudar os princípios básicos do direito penal. Alguns princípios básicos do direito penal. São vários, mas eu vou passar os mais importantes. O que são princípios? Primeiramente, que você tem que entender. Princípios são normas de caráter orientador, de caráter limitador. Porque é basicamente o seguinte. Pensa comigo, chega aqui. O que o direito penal faz? Ele vai olhar para a sociedade e ele vai analisar quais condutas serão consideradas ilegais. E se alguém cometer essa conduta, ele vai aplicar uma penalidade. Ou seja, isso é um poder muito grande. Quem controla isso é o Estado, isso é o chamado poder incriminador do Estado. Isso é um poder muito grande. Quem tem um poder muito grande geralmente gera o quê? Abuso de poder. Por isso eu preciso dos princípios base, porque os princípios eles vão orientar, limitar, restringir e regular a aplicação do direito penal. O poder incriminador do Estado, evitando que ocorra abuso de poder, abuso por parte desse poder incriminador. Por isso eu preciso dos princípios base. E quais são os princípios base do direito penal? Vamos lá comigo. O primeiro princípio base que vai orientar, limitar e restringir o direito penal é o chamado princípio da intervenção mínima. Titio Kelsen, o que é esse princípio da intervenção mínima? É basicamente o seguinte o que ele diz. Vamos lá, eu coloquei aqui para você no quadro. O princípio da intervenção mínima diz que aplica-se o direito penal quando as demais esferas de controle forem ineficazes. Aplica-se o direito penal quando as demais esferas de controle forem ineficazes. Vamos com calma e vamos entender isso aqui, sem estresse. Chega comigo. O que são esferas de controle? Eu falei, nós precisamos ter um convívio harmônico na sociedade. Só que é perfeitamente normal que dentro de uma sociedade com várias pessoas diferentes vão acontecer diversos conflitos. E para eu poder solucionar esses conflitos, para continuar garantindo a harmonia dentro da sociedade, eu preciso de esferas de controle social. E essas esferas de controle social vão cuidar desses conflitos dentro das suas respectivas áreas de competência. Quer ver um exemplo? Aconteceu traição dentro de um relacionamento. Padrão, normal. Aconteceu traição. Aí o casal quer se divorciar. Quem que vai cuidar desse problema? O direito civil, entendeu? Relação de empregado e empregador. Mandou o empregado embora e o empregado quer recorrer aos seus direitos trabalhistas. Quem vai cuidar desse conflito? Direito trabalhista. E relação entre o consumidor e o produto que comprou. Direito do consumidor. Então eu tenho várias esferas de controle social e cada uma dessas esferas vão cuidar dos seus respectivos problemas. Porém, entretanto, todavia, existem problemas que têm uma complexidade maior. Existem problemas de uma gravidade, que são problemas que são mais graves. E esses problemas, eles não conseguem ser solucionados por essas esferas de controle. Ou seja, essas esferas de controle, civil, administrativo, trabalhistas, elas se tornam ineficazes diante desse problema grave. Então, quando essas esferas de controle social se tornarem ineficazes, diante desse problema maior, eu vou precisar de uma nova esfera de controle. Uma esfera de controle que seja foda, que seja forte, que seja porra louca mesmo, que chegue com o pé na porta e solucione o problema. E quem quer essa esfera de controle é o nosso querido direito penal. Isso é o que diz o princípio da intervenção mínima. Eu apenas vou usar o direito penal quando as demais esferas de controle não forem suficientes, não forem capazes, não forem eficazes para solucionar determinado problema. Então, se eu tiver um problema foda, pesado, eu tenho que chamar quem? Eu tenho que chamar quem é bom, quem é foda, quem é o direito penal. Então, ele só é aplicado quando as demais esferas de controle social são ineficazes. Por isso que eu digo o quê? O direito penal, ele cuida apenas de treta pesada. O direito penal cuida de treta pesada, é porra louca, é homicídio, é estupro, é roubo, entendeu? Caralho, a quatro. Essa porra mesmo, direito penal cuida de treta pesada. Princípio da intervenção mínima. Entendeu? Entendeu. Só que eu tenho que ter cuidado com o quê? Princípio da intervenção mínima, eu tenho que entender que do princípio da intervenção mínima decorrem dois outros subprincípios, que são eles o quê? Eu vou ter o princípio da fragmentariedade e o princípio da última ratio. Vamos lá comigo.
Vocês entenderam? Isso daqui é a intervenção mínima do direito penal. Da intervenção mínima vão surgir dois novos princípios básicos do direito penal, que basicamente estão o quê? Estão dentro da intervenção mínima, mas por isso eles podem ser considerados como subprincípios da intervenção mínima. São eles o princípio da fragmentariedade e o princípio da última ratio. Vamos entender o que é cada um? Cheguei comigo. Fragmentariedade. O direito penal, a gente viu aqui no conceito do direito penal que ele tem que proteger os bens. Tudo bem, só que a gente viu que o direito penal ele não protege todos os bens. Ele protege apenas aquilo que é importante, aquilo que é relevante. Ele protege os bens mais importantes da sociedade. O direito penal não vai cuidar de qualquer coisa. Porra, o cara é foda. Direito penal ali, ó, alto escalão, alto padrão. Ele vai cuidar do que é importante. Quer ver um exemplo? Traição. Traição é crime? Já foi, não é mais. Mas traição é crime? Óbvio que traição não vai ser crime. Por quê? Porque isso é besteira, é picuinha, entendeu? O direito penal não vai cuidar dessas coisas. Ah, pô, não, rapidão. Imagina se traição fosse crime. Imagine o problema que ia ser. O nosso sistema penitenciário já é lotado. Já não cabe gente dentro dos presídios. É um preso em cima do outro. Agora imagine se traição fosse crime. É fuder a porra toda. Se com os crimes normais os presídios já não têm espaço, imagine se a traição fosse crime. Porque eu acredito que o número de traição e o número de crimes é igual. Entendeu? Então ia fuder a porra toda, ia ser o caos todo, não ia dar certo. Ou seja, o direito penal ele não vai proteger todos os bens, ele não vai cuidar de tudo. Ele cuida apenas daquilo que é importante. Retirar a vida de uma pessoa, ir lá e matar alguém, isso daí é algo grave. Estou atingindo um bem importante chamado vida. Então o direito penal vai lá, intervém e faz o quê? Define essa conduta sendo como uma conduta ilícita, ele vai lá e incrimina essa conduta, ele vai lá e define. Matar alguém a partir de agora vai ser denominado crime de homicídio. E se você matar alguém, coleguinha, você vai receber uma pena de quê? De reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o direito penal. Ele está cuidando dos bens mais importantes, como por exemplo, o exemplo que eu dei, crime de homicídio, ele está protegendo um bem de alta importância que é um bem chamado vida. Ele não cuida de qualquer coisa. O direito penal cuida apenas do que é importante, do que importa. Isso é o que determina o nosso princípio da fragmentariedade. Vamos para o outro. Princípio da última ratio. Última ratio, é escrito última ratio porque é uma expressão em latim, mas lê-se última ratio, que traduzindo, última razão. O que é o direito penal? Eu vou aplicar o direito penal apenas em último caso. Entendeu? Porra, tá tendo determinado problema, determinado conflito. A gente vai recorrer para tentar solucionar de outros meios, com outros mecanismos, com outras ferramentas. Não tá dando? Aí a gente chama quem consegue resolver a parada. A gente chama quem é bom. Quem consegue ir lá, meter o pé na porta e resolver tudo. Que é o direito penal. Porque o direito penal ele é a última escolha, ele é a última razão, a última ratio. Entendeu? Eu escolho o direito penal em último caso. Entendeu? Só chamo o direito penal para resolver ali em último caso. Ele já chega para meter o tiro na cabeça. Dentro de uma gerenciação de um conflito, ele é o cara que já chega para eliminar o inimigo. Então esse daqui é o direito penal, última ratio, aplico ele apenas em último caso. Última ratio também pode ser denominada de caráter subsidiário do direito penal. Você pode ver na sua prova última ratio, última razão, como você também pode ver em alguma questão denominando esse princípio de caráter subsidiário. Está correto, não está errado. Última ratio e caráter subsidiário é a mesma coisa. Mas o que é que eu quero que vocês gravem? Que fragmentariedade e o princípio da última ratio eles estão dentro do princípio da intervenção mínima. Eles decorrem do princípio da intervenção mínima. Tudo bem? Por quê? Porque se vir uma questão narrando o conceito do princípio da fragmentariedade, afirmando que é o princípio da intervenção mínima, não está errado, está correto. Se vir uma questão narrando o conceito do princípio da última ratio, falando que é o princípio da intervenção mínima, também não está errado, está correto, porque é como se os dois estivessem dentro da intervenção mínima. Tudo bem? Então, se a questão fizer essa relação dos dois com a intervenção mínima, está corretíssimo, está tranquilo, pode marcar como certo e garantir o seu pontinho. Agora o que não pode ocorrer é eu confundir fragmentariedade com última ratio. São coisas distintas, são princípios diferentes, tudo bem? Mas correlacionar eles com a intervenção mínima, aí tá ok. Fechou? Garantimos aí princípio da intervenção mínima, princípio da fragmentariedade e o princípio da última ratio. Lembrando que esses dois últimos decorrem do quê? Da intervenção mínima. Vamos para outro princípio muito importante que volta e meia cai em prova, que é o princípio da ofensividade e lesividade. O que isso funciona? Vamos lá. A gente viu, eu falei,
que esse poder incriminador do Estado, chamado de direito penal, que vai definir quais condutas serão consideradas ilícitas e quais penas serão aplicadas, ele é um poder muito grande. Então eu preciso de princípios que vão controlar esse poder, que vão limitar e restringir esse poder do Estado. E o principal princípio que faz isso é o princípio da ofensividade e lesividade. Ele define que o Estado, ao definir quais condutas serão consideradas ilícitas, ele tem que escolher ele tem que definir que essas condutas sejam capazes de gerar uma lesão ou pelo menos gerar um perigo de lesão. As condutas que serão consideradas crimes, elas têm que ser pelo menos capazes de gerar lesão ou gerar um perigo de lesão. Vou explicar com você rapidamente. Se o Estado for incriminar uma conduta, essa conduta ela tem que pelo menos gerar uma lesão ou um perigo de lesão. Quer ver um exemplo? Peguei a faca, fui lá e bifei o cara, esfaqueei o cara. Causei uma lesão, integridade física, lesionei o cara. Beleza. Então isso deve ser criminalizado? Vai ser criminalizado como crime de lesão corporal. Vamos lá, outro exemplo. Saquei minha arma, mirei, atirei na cabeça do cara. Meti a bala na cabeça do cara. Gerou uma lesão? Gerou uma lesão. Tirei a vida dele. Ou seja, uma lesão ou bem jurídico vida. Vai ser criminalizado? Vai ser criminalizado. Crime de homicídio. Então essas condutas estão sendo criminalizadas porque elas geram lesão para determinado bem. Só que eu não vou criminalizar apenas as condutas que lesionam determinado bem. Eu também vou lesionar as condutas que geram perigo de lesão para determinado bem. Como assim? Vou explicar para você. Imagine que eu vou lá, saquei a minha arma, apontei na direção do cara, efetuei 2 disparos. Pou! Só que eu acabei errando. Nenhum dos 2 disparos acertou o indivíduo. Ou seja, apesar de eu não ter gerado nenhuma lesão, eu gerei um perigo de lesionar, uma ameaça de lesão. Então, esse fato, essa conduta de gerar ameaça de lesão, perigo de lesão, também vai ser criminalizado pelo direito penal, devido ao princípio da ofensividade e lesividade. Quer ver uma outra conduta? O crime de gerar perigo de dano, salvo engano, artigo 132 ou 133 do Código Penal. Como seria um exemplo? O simples fato de eu expor a perigo a vida de alguém já configura crime. Imagine que eu vá num viaduto, suba num viaduto, numa ponte, numa passarela, e lá embaixo está passando um monte de carro, fluxo de carro intenso, e eu estou lá em cima da passarela. E eu pego um pedaço de concreto, pesado, grande, e passando o carro para lá, para cá, para lá embaixo, eu pego esse pedaço de concreto lá em cima da passarela e jogo lá de cima, para ver se pega em algum carro. Eu não quero acertar alguém específico. Às vezes eu não quero nem acertar ninguém, só quero jogar o pedaço de concreto lá embaixo. Mas lá passa um bocado de carro. Ou seja, essa minha conduta está gerando algum perigo de dano, de lesionar alguém, de bater em algum carro, de acertar alguém, de acertar uma pessoa, machucar ou lesionar alguém? Está gerando um perigo. Então eu, pelo princípio da ofensividade e lesividade, vou condenar essa conduta? Vou condenar essa conduta sim. Entendeu? Porque ela está gerando um perigo de lesão, um perigo de lesionar. Tanto que essa conduta, que eu acabei de descrever, é tida como crime, que é o crime de expor a perigo a vida ou a saúde de outra pessoa. Não lembro o artigo, mas acho que é o 133 ou 132 do Código Penal. Outra coisa, toda conduta que gera uma lesão, eu vou falar que isso me gera um chamado resultado naturalístico. Gerou lesão, qual que é o resultado? Resultado naturalístico. E se gerar um perigo de lesão, eu vou falar que essa conduta me gerou um resultado jurídico. Tranquilo? Isso é o que diz o princípio da ofensividade e lesividade. O direito penal, ele vai definir as condutas ilícitas, tanto aquelas que geram lesão como aquelas que geram lesão. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes vem uma questão em prova falando que o princípio da ofensividade, ele vai apenas definir que o direito penal vai taxar apenas as condutas que causam lesão, não se importando com as condutas que geram apenas o perigo de lesão. Errado. Segundo o princípio da ofensividade e lesividade, o direito penal vai se importar tanto com as condutas que geram lesão a determinado bem, como aquelas condutas que geram ameaça, perigo de lesionar determinado bem. Princípio da ofensividade. E ele vai funcionar como o quê? Ele funciona como um controle do poder jurisdicional, como ele também funciona o controle da política criminal. E o que seria a política criminal, tio Kelsen? Política criminal é justamente o direito penal. Essa é o poder do Estado de definir quais condutas serão ilegais e quais penas serão aplicadas. E isso eu chamo de política criminal. E o princípio da ofensividade e lesividade é um controle da política criminal, como ele também é o controle do poder jurisdicional que vai julgar se essa conduta vai ser ilícita ou não e qual pena vai receber. Controle. Mas outro ponto importante, não vou esquecer. Queria falar da
lesão. Também está atrelado, isso é um tópico que está atrelado ao princípio da ofensividade e lesividade. Vamos lá. Ofensividade e lesividade determina que as condutas ilícitas devem pelo menos gerar uma lesão, um perigo de lesão. Só que essa lesão e esse perigo de lesão tem que ser direcionado para determinado bem. Que bem? Um bem de terceiro ou um bem alheio. Quando eu saco minha arma e atiro em determinada pessoa, eu estou lesionando um outro bem. Que bem? Integridade física de terceiro. A vida de uma terceira pessoa. Quando eu vou lá e roubo um carro de uma pessoa, eu estou praticando o quê? Praticando uma lesão. Lesão a um bem de terceiro. A propriedade de alguém. Entendeu? Então a lesão, o perigo de lesão, ele tem que ser direcionado para alguém. Por quê? Porque a autolesão, ou seja, eu ocasionar uma lesão própria em mim, eu destruir o meu próprio veículo, um próprio bem meu, isso é considerado autolesão. E pelo princípio da ofensividade e lesividade, a autolesão ela não é punida no direito penal. Vamos lá. A autolesão, ela não é punida no direito penal. Então eu pegar uma faca e esfaquear o meu braço, não tem consequência nenhuma. Eu estou me próprio atingindo. Eu ir lá e deteriorar, quebrar o meu carro todinho, não é consequência nenhuma, porque o bem é meu, o carro é meu. Isso é configurado autolesão e a autolesão não é punida pelo direito penal, graças ao que define o princípio da ofensividade e lesividade. Ele diz que a lesão, o perigo de lesão, devem ser direcionados para um bem, mas um bem de terceiro, um bem alheio. Tudo bem? Só que eu quero que vocês tenham em mente que a autolesão ela não vai ser punida pelo direito penal em regra. Por que em regra? Porque, a depender do caso, ela pode ser punida assim. Quer ver um exemplo? Digamos que eu seja um cirurgião muito famoso e, como cirurgião, eu dependo do meu braço. Eu dependo das minhas mãos para poder executar o meu trabalho. Então, eu vou lá e faço um seguro do meu braço. Faço o seguro do meu braço que, caso lesione, caso eu perca ou machuque, fique inabilitado o meu membro, eu vou lá e vou receber uma quantia em dinheiro por isso. Ou seja, eu fiz um seguro do meu braço. Só que, para eu receber o benefício desse seguro, eu pego uma faca e começo a lesionar o meu braço, rasgar o meu braço e a porra toda cortar o meu braço. Ou seja, eu estou me autolesionando. Com qual intenção? De conseguir o seguro que eu fiz do meu braço. Ou seja, eu estou me autolesionando para praticar uma fraude, praticar um crime de fraude, que seria um estelionato. A partir, nesse caso, a autolesão passa a ser considerada crime. Mas, em regra, ela não é considerada crime. Apenas nesse caso ela pode ser considerada crime. Por isso que a gente fala que, em regra, a autolesão não é considerada crime pelo princípio da ofensividade e da lesividade. Beleza? Fechou? Matamos esse princípio. Vamos para outra aqui que também é muito importante, legal, volta e meia cai em prova. Princípio da adequação social. E eu queria dizer o seguinte, por que eu estou falando, passando esses princípios aqui para você? É porque às vezes esse princípio, você vai fazer uma prova de polícia, aí você conhece alguns outros princípios que a gente vai ver lá na frente. Princípio da legalidade, reserva legal, princípio da atividade e princípio da ubiquidade. Só que esses princípios, eles não são muito passados, muito tratados. Aí, às vezes, você vai fazer uma questão de polícia civil, você não está esperando cair um princípio desse, aí digamos que é uma prova de objetiva, múltipla escolha, de alternativa. E numa das alternativas cai lá, princípio da ofensividade e lesividade. Aí você fica lá, caralho, mano, que porra é essa? Não sei, fudeu. Cara, adequação social. Puta, cara, nunca estudei isso. Pois é, eles não caem muito em prova de polícia, mas volta e meia podem cair. Portanto, a gente tem que dar uma olhada. Vamos bater o último princípio aqui dessa aulinha? Vamos. Princípio da adequação social. Aqui ele é um pouquinho complicado de explicar agora nesse início do direito penal, porque ele envolve alguns conceitos de tipicidade formal, tipicidade material, mas calma, não gere estresse. Faz apenas o que eu estou mandando. Se eu mandar decorar, tu decora, porque vai vir desse jeito na prova, sem erro, sem estresse. O que é o princípio da adequação social? Por vezes, existem determinados crimes, ou existem determinadas condutas que na lei são consideradas crimes, só que para a sociedade elas são aceitas. Presta atenção para você entender. Existem determinadas condutas que na lei, no papel, na legislação, no Código Penal, elas são consideradas crimes, mas para a sociedade elas são amplamente aceitas. E por que elas são aceitas? Elas são aceitas por questões de costumes, por questão de cultura, contexto histórico, contexto político de um grupo social. Então, aquela conduta, apesar de ser considerada crime, ela é aceita. Vou dar um exemplo para você. Furar a orelhinha do bebê do sexo feminino quando acaba de nascer. Isso é completamente normal, isso aí a gente faz desde sempre, a gente sabe, as mães acham bonitinho ir lá e furar a orelha da bebezinha quando nasce e colocar um brinquinho.
Isso na lei é tido como crime de lesão corporal. Só que na lei a conduta é crime. Mas para a sociedade furar a orelhinha do bebê é crime? Não, para a sociedade é completamente normal. E o que vai acontecer nesse caso? A mãe vai ser punida porque furou a orelhinha da criança para colocar um brinco? De jeito nenhum. Por quê? Graças ao princípio da adequação social. O princípio da adequação social define justamente isso. Às vezes, uma conduta na lei é crime, mas para a sociedade, devido a costumes, cultura, contexto histórico, político, não vai ser. É o que a gente chama de atipicidade material. Professor, o que é atipicidade material? Isso daqui é um termo que a gente vai entender lá na frente, tipicidade formal, tipicidade material, mas vou explanar rapidinho para você não ficar perdido. O direito penal ele vai definir quais condutas são ilícitas e quais penas vão ser aplicadas. Quando o direito penal olha para uma conduta e fala essa conduta é crime, ele está falando basicamente que essa conduta é típica. Quando o direito penal olha e fala matar alguém, crime de homicídio, ele está falando que a conduta de matar alguém vai ser uma conduta típica. Então ele está dando tipicidade a essa conduta. Quando ele transforma uma conduta em uma conduta ilícita, ele está dando tipicidade a essa conduta. Só que eu tenho duas espécies de tipicidade. Eu tenho a tipicidade formal e a tipicidade material. Chega aqui comigo para você entender. A gente vai estudar isso lá na frente, mas é só para você entender. Tipicidade formal. O que é tipicidade formal? É quando eu pego essa conduta, que eu considerei ilegal, e jogo ela para o papel. Escrevo ela numa lei, passo ela para o Código Penal. Matar alguém, crime de homicídio, está na lei, está no Código Penal? Então tem tipicidade formal. E o que seria a chamada tipicidade material? É a reprovação social da conduta. Matar alguém tem uma reprovação social. A sociedade considera essa conduta repudiada, impugnante, considera um crime, ilícito e ilegal. Para a sociedade, essa conduta é ilegal, ela é reprovável. Isso é tipicidade material. Ou seja, uma conduta, para ser punida hoje, ela precisa ter tanto tipicidade material, ser reprovável pela sociedade, como ela também precisa ter a chamada tipicidade formal. Ela precisa estar descrita na lei como sendo uma conduta ilegal. Se ela tiver tipicidade formal e tipicidade material, essa conduta ilegal ela vai ser punida. Porém, no caso do princípio da adequação social, como por exemplo furar a orelhinha da criança, que seria um crime de lesão corporal, ela tem apenas tipicidade formal. Ou seja, ela apenas está descrita na lei como crime. Só que para a sociedade, ela é aceita. Para a sociedade, essa conduta de furar a orelhinha da criança, ela não é reprovável. Então, ela não tem tipicidade material. Ela tem tipicidade formal, mas ela não tem tipicidade material, por causa do princípio da adequação social. Se ela não tem tipicidade, ela vai ter atipicidade. Qual que é o contrário de tipicidade? É atipicidade. Ela não tem tipicidade material, então ela vai ter atipicidade material. E é isso que eu quero que vocês gravem. Professor, isso aqui ficou meio confuso, não se estressa, mantenha calma, controla o frenesi operacional, segura. Eu sei que isso aqui é um pouco complicado no começo, mas a gente vai resolver isso em outro momento. Vai ter uma parte que a gente vai estudar só isso, tipicidade formal e tipicidade material, quando a gente estiver estudando a teoria do crime. Mas então não fica doido agora, segura, só memoriza. Esse aqui é o momento de memorizar. Princípio da adequação social. O que o princípio da adequação social gera? Atipicidade material. Grava, o princípio da adequação social gera atipicidade material. Mas se você gravar o conceito da adequação social, que é justamente esse, que às vezes a conduta é tida como crime, mas ela é aceita pela sociedade, então não vai ser punida. É a atipicidade material, o princípio da adequação social. Se a questão vir falando que o princípio da adequação social ele tem a capacidade de revogar a lei, marca como errado. O princípio da adequação social ele não tem poder de revogar lei. Grava também. A adequação social ele não tem poder de revogar a lei. Por que não tem poder de revogar a lei? Por exemplo, furar a orelhinha da criança. Na lei ela é descrita como crime, lesão corporal. Só que para a sociedade não, ela é aceita. Tem a tipicidade material. Então a mãe que fura a orelhinha da criança, quando ela nasce, a mãe não vai ser punida. Só que o crime de lesão corporal vai continuar existindo na lei. O princípio da adequação social revogou,
o crime de lesão corporal? Não, ele só não vai punir aquela conduta porque é aceita pela sociedade. Mas em momento algum ele revogou o crime de lesão corporal. Então se a questão falar, princípio da adequação social, tem capacidade de revogar a lei? Negativo, está errado, não revoga a lei. Tá ouvindo? Isso seria tipicidade formal, tirar a tipicidade formal. E o princípio da adequação social, ele não tira a tipicidade formal. O princípio da adequação social, ele tira a tipicidade material. Se tiver confuso, calma, mantenha calma, memoriza. A adequação social gera atipicidade material e não tem capacidade de revogar a lei. Agora, o último ponto para a gente finalizar, que isso cai bastante em prova e eu quero que você grave, é quando se trata da venda de CDs e DVDs piratas. Por que isso? Sempre cai isso em questão de prova, porque é comum. A gente olha na rua, a barraquinha do pirata, dos caras na rua vendendo CD, DVD pirata, jogo pirata, não sei o quê, e a gente acha isso completamente normal. E realmente se tornou algo normal. Porém, aí a gente fica na dúvida. Aí o que as questões de prova vêm falando? Que a venda de CDs e DVDs piratas, por ser uma prática corriqueira, uma prática que aparentemente se tornou normal para a sociedade, é uma prática que foi abrangida pelo princípio da adequação social, portanto deixou de ser considerada crime. Ou então a pessoa que vende CD e DVD pirata, ela não vai ser punida graças ao princípio da adequação social. Está errado. Por quê? Segundo a súmula 502 do STJ, diz exatamente que a venda de CDs e DVD pirata configura crime e não foi abrangido pelo princípio da adequação social. Então, se a questão falar, fulano, que a sua única fonte de renda é a venda do CD e DVD pirata para levar sustento e alimento para sua família, ele não vai ser punido, segundo o entendimento do STJ, porque a venda de CDs e DVDs piratas foi abrangido pela adequação social. Aí você olha lá na prova, nossa, realmente a única forma de sustento do indivíduo, ele precisa levar o leite para os filhos, não sei o quê. Tá certo, não é crime, o STJ entende que não é crime. Errou a questão. Não deixe o examinador mexer com seu coraçãozinho mole, seu coraçãozinho bondoso. Você tem que ter coração de policial. Aqui você tem que ter sangue nos olhos, tem que ser faca na caveira, olhar para a questão e falar que está errada. Você tem que ser um atirador de elite. Alça massa no alvo, acertou. Questão de prova certa. Acertou um ponto. Vamos lá. Venda de CDs e DVDs piratas foi abrangido pelo princípio da adequação social? Negativo, não foi. Continua sendo configurado o crime, que é o que diz a súmula 502 do STJ. Isso aqui você não vai errar. Venda de CD e DVD pirata é crime, não é abrangido pelo princípio da adequação social. Beleza, pessoal, a gente encerra aqui conceito de direito penal e a gente também encerrou vários princípios básicos do direito penal. Princípio da intervenção mínima, dele decorrem dois outros princípios, princípio da fragmentariedade e princípio da ultima ratio, também chamado de caráter subsidiário. A gente viu também o princípio da lesividade e ofensividade e, por fim, a gente acabou de ver o princípio da adequação social. Retorno a dizer para vocês, isso aqui cai em prova para a área de policial pouquíssimo. Isso aqui cai bastante para juiz, promotor, analista, defensoria. Agora, para a nossa área policial, isso aqui mal cai. Polícia Federal Rodoviária Federal, você nunca vai ver essa merda. Então, se você estiver focado só em Polícia Federal Rodoviária Federal, esquece essa aula e pula para a próxima. Mas isso aqui é importante porque volta e meia, 99% das vezes isso aqui não vai cair, mas a gente vai ter 1% que pode vir cair numa prova de polícia civil, como por exemplo, uma polícia civil do Distrito Federal, que ela é mais técnica, mais jurídica. Então a gente não pode deixar batido, porque às vezes 1%, um pontinho, pode ser a sua aprovação. Pode te colocar dentro de um cargo policial, como também vai poder te deixar fora. Mas a gente bateu isso aqui com muita propriedade, isso aqui é chato, isso aqui é muito teórico, se você for ler é muito rebuscado, mas aqui a gente bateu qualidade, simplicidade, objetividade, direto, eu tenho certeza que você entendeu. O material dessa aula está extremamente bonito, extremamente completo, eu fiz com muito amor, muito carinho, ele está com uma linguagem muito acessível que você vai ler e vai entender. Somado o material, somado esse esquema de quadro todinho aqui que você tem que fazer numa folha de papel A4 e a leitura do material que eu fiz para vocês, eu tenho certeza que você vai acertar todas as questões em prova. Você vai ter esse resuminho aqui, na hora da prova você vai lembrar o que é intervenção mínima, última ratio, fragmentariedade, lesividade, adequação social, você vai lembrar, você não vai esquecer, você vai acertar em prova. Também tem questões comentadas no material que vão ajudar a sua fixação. E a gente vai ver essas questões agora, rapidinho,
Eu sei que as aulas têm que ter em média 15 minutos, mas essa realmente um conteúdo mais extenso, a gente acaba demorando mais. Agora a gente vai bater umas questões, exemplo, para vocês verem que essa porra aqui que eu expliquei é exatamente o que vai ser cobrado em prova. Essas questões vão mostrar para vocês que esse quadrinho, o resumo que vocês vão fazer com esses pontos chaves é o que vocês precisam para acertar a questão em prova. Não precisa se matar de estudar essa porra não. Isso daqui é muito simples. Entende esse resumo, entende essa aula e pronto, bora lá. Vocês vão acertar tudo. Vamos para a primeira questão que vai aparecer aí na sua tela. Segue aqui comigo. Questão 1, que caiu para delegado de polícia no ano de 2009. Ó, delegado de polícia 2009. Presta atenção na questão. O direito penal, ele é o ramo do direito público e privado, pois protege bens que pertencem ao Estado, assim como aqueles de propriedade individualizada. Vamos lá, vamos com calma. Questão fala no começo, o direito penal é o ramo do direito público e privado. Já para aí. Direito penal, a gente viu bem no começo, ele é ramo do direito público e privado? Não, ele apenas pertence ao ramo do direito público. Direito penal apenas pertence ao ramo do direito público. Portanto, a questão já está errada para por aí. E é uma questão de delegado. E você vê que é simples. É só você lembrar, direito penal é o ramo do direito público. É a questão vem falando que o direito penal é o ramo do direito privado. Para com essa palhaçada, porra. Já marca errado, nem lê o resto. Vamos para a próxima questão. Vamos lá, CESP. Tribunal de Contas do Estado, inspetor 2015. Segundo o princípio da intervenção mínima, o direito penal somente deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. De novo, segundo o princípio da intervenção mínima, você já sublinha aí qual princípio ele está falando, que é o princípio da intervenção mínima, diz que o direito penal só deverá cuidar da proteção dos bens mais relevantes e imprescindíveis à vida social. E aí, o que vocês acham? Vamos lá. Eu falei para vocês, expliquei que se a questão fizer uma relação do conceito do princípio da fragmentariedade, ou se a questão fizer uma relação do conceito do princípio da última ratio com o princípio da intervenção mínima, a questão vai estar correta. Por quê? Porque tanto a fragmentariedade quanto a última ratio, elas estão dentro da intervenção mínima, elas pertencem à intervenção mínima. Qual princípio diz que o direito penal tem que cuidar dos bens mais relevantes, dos bens mais importantes da vida social? Qual? Fragmentariedade. Só que a questão está falando que é o princípio da intervenção mínima. Está errado? Não, está certo, porque a fragmentariedade está dentro da intervenção mínima. Então, o princípio da intervenção mínima também diz que o direito penal deve cuidar dos bens mais importantes, relevantes e imprescindíveis da vida social. Questão certa, sem erro, sem frescura, bora para o próximo. Olha lá, TCE de novo, Paraná, auditor 2016. Está vendo? Essas questões caem para auditor, inspetor, delegado, é o nível mais rebuscado, mas elas podem cair para agente de polícia também, então fique esperto. Vamos lá. Conforme o entendimento doutrinário dominante relativamente ao princípio da intervenção mínima, já sublinha a intervenção mínima, o direito penal somente deve ser aplicado quando as demais esferas de controle não se revelarem eficazes para garantir a paz social. Decorrem de tal princípio a fragmentariedade e o caráter subsidiário do direito penal. Certo ou errado, meu caro futuro policial operacional, tático, investigador? Vamos lá. A questão está completamente certa. Isso é uma questão conceito. É uma questão boa de se estudar, uma questão boa para anotar, uma questão conceito. Vamos bater ela com calma. Ela está falando do princípio da intervenção mínima. É exatamente o que a gente viu no quadro. Bora lá, bora ver aqui. O que diz o princípio da intervenção mínima? Que o direito penal só vai ser aplicado quando as demais esferas de controle social forem ineficazes para garantir a paz social. Quando as demais esferas de controle social, que são direito civil, direito trabalhista, direito administrativo, direito do consumidor, quando essas demais esferas forem ineficazes para garantir a paz social, aí é que eu vou chamar quem consegue resolver a parada toda. O porra louca, o fodão, que é quem? É o direito penal. Isso é o princípio da intervenção mínima. E a gente viu também que do princípio da intervenção mínima vai decorrer dois outros princípios, que são eles, fragmentariedade e o princípio da última ratio, que também é denominado de caráter subsidiário do direito penal, como diz a questão. Ó, o que estava no quadro está na porra da questão e caiu para uma questão de auditor. Porra, é difícil? Não, cara. Se você memorizar isso aqui, bater no quadro, bater nas questões, você vê que com essas palavras-chave você consegue acertar as questões tranquilamente, sem erro e sem estresse.
Isso aqui é didática de qualidade, isso aqui é PhD com cursos, persistência, humildade e determinação. Não tem coisa melhor, não tem curso melhor não. Essa porra aqui vai fazer você entrar na polícia. Bora lá. Outra questão, mais duas pra gente finalizar, vamos lá. Essa aqui, ó, essa questão é bacana. Eu acho bacana porque é uma questão de nível de juiz. Se você acertar essa questão, você já poderia ser juiz. Já está estudando no nível de juiz. Saca só essa questão. Depreende-se do princípio da lesividade, você já marca lesividade, que é o mesmo princípio da ofensividade. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Certo ou errado? Simples. Depreende-se do princípio da lesividade que a autolesão, via de regra, não é punível. Certo ou errado? Certíssimo. Uma questão tão... Você olha, caralho, será que é essa porra mesmo? Tão fácil, tão simples, tão fácil, tão simples e caiu pra quê? Pra juiz. Então você já poderia ser juiz. Mas você quer ser juiz? Porra nenhuma. Você quer ser polícia, quer ter a porra da Glock na cintura, da PTC na cintura, quer enfiar o pé na porta, quer investigar, quer salvar vidas, proteger pessoas, que é o mais importante dentro da atividade policial. É isso que você quer. Mas você já poderia acertar uma questão de juiz e também está no nível muito bom. Vamos lá. Princípio da ofensividade e lesividade. O que ele determina? Ele determina que, bem aqui a gente falou, a autolesão, em regra, ela não vai ser punida. Em regra, a autolesão não é punida. É o que diz o princípio da ofensividade. Questão certa, tranquila, questão de juiz. Você já matou, acertou, está preparado. Top. É só olhar para o quadro e bater nas questões, você vai acertar. Vamos para a última questão. Vai, para não enrolar e encerrar logo essa porra. CESP, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, analista judiciário, ano de 2012. Olha só. A venda de cópias não autorizadas de CDs e DVDs, cópias piratas, por vendedores ambulantes que não possuem outra renda além da advinda dessa atividade, apesar de ser uma conduta tipificada, não possui, segundo a jurisprudência do STJ, tipicidade material, aplicando-se ao caso o princípio da adequação social. Certo ou errado? É o que eu falei para vocês. As questões, o examinador, ele vem enrolando você de uma maneira para poder mexer com o seu coraçãozinho mole. Só que você não tem coraçãozinho mole, você tem coração de policial, você tem coração operacional, coração sofredor, que gosta da dor, preparado para a porra toda. Então, você não vai ser enganado pelo examinador. Então, essa porra de o vendedor ambulante que não possui outra renda além da venda de CD e DVD pirata, você cagou pra essa porra. Venda de CD e DVD pirata, a gente viu, segundo a súmula 502 do STJ, é o que? É considerado crime sim. Foi abrangido pelo princípio da adequação social? Negativo. Venda de CD e DVD pirata é considerado crime, não foi abrangido pelo princípio da adequação social. Portanto, a questão está completamente errada. Não importa se a única renda do vendedor, se ele tem que alimentar a família com a venda do CD, não importa. É crime. Entendimento do STJ, questão completamente errada. Então, pessoal, a gente encerra por aqui a nossa primeira aula do nosso curso de Direito Penal. A gente deu o quê? Introdução ao Direito Penal. Deu não, a gente ainda está dando introdução ao Direito Penal. A gente vai dar continuidade nas próximas aulas. Princípio da insignificância, o objeto de estudo do Direito Penal, que são as infrações penais, são as condutas ilícitas. Mas aqui a gente já conseguiu entender o conceito de direito penal e a gente também conseguiu entender alguns princípios básicos do direito penal. Ou seja, agora você já tem uma noção e consegue enxergar o que é essa matéria chamada direito penal, que a gente vai ver lá para frente. E eu repito, apesar de ser um conteúdo que cai pouco e quase não vai cair para sua prova de polícia, é importante a gente bater, porque às vezes aquele 1% que nunca cai, às vezes pode cair e pode definir a sua aprovação. Então, eu vou ficar com a consciência limpa que eu bati isso aqui da melhor forma, da melhor maneira possível, da forma de melhor qualidade, da forma mais técnica, porque isso aqui é chato. Mas agora você aprendeu da melhor maneira possível, porque aqui é o PhD com cursos persistência, humildade e determinação. Bora para a próxima aula, sem perder tempo, porque tempo é dinheiro. Valeu, obrigado. Abraço.